vai estar aqui. Venha adorar a Deus. Deus tem uma bênção para todos vocês. Fica de pé, por favor. Você que pode, pega a Bíblia, localiza o livro de Atos no capítulo de número 1 e o capítulo 2 para a nossa reflexão. Vocês que estão conosco através da live, você pode compartilhar a live com pelo menos umas 100 pessoas. Você pode compartilhar e para que outras pessoas também venham a ser alcançadas. Quero lembrar os diáconos que aí está, tem espaço aqui para vocês também, tá bom? Você que é pastor, diácono, também está aí, tem espaço aqui para você. Glória a Deus. Atos capítulo de número 1. Quem achou diz amém. Atos capítulo de número 1, versículo 4. E depois você vira a página no capítulo 2. Atos capítulo 1, verso 4. Se pudermos ler, vocês diz amém. Diz assim a palavra de Deus: e estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que ele disse: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se havia reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Capítulo 2, verso de número 1 a seguir. E no decorrer da mensagem eu vou citando outros textos. Verso 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento invernante impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedisse que falassem. Amém? Pode se assentar, por favor. Assentando, aplaude também. Queridos, estamos diante da palavra de Deus. O texto que nós acabamos de fazer a leitura é muito conhecido quando se trata do derramamento do Espírito Santo para a igreja de Deus. Nós olhamos para a Bíblia e nós vemos as promessas de Deus do seu derramamento do Espírito Santo à sua igreja. O derramamento do Espírito Santo foi uma promessa de Deus dada para a sua igreja. Eu quero compartilhar algo da parte de Deus com vocês nesse tempo que nós temos aqui. Eu quero compartilhar sobre o tema: quando a igreja está revestida com o poder do Espírito Santo. Nós olhamos e percebemos que a igreja, ela depende do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o Espírito Santo que aplica a obra da redenção no coração dos pecadores. É impossível haver sequer um convertido sem a obra do Espírito Santo. Se não for o Espírito Santo,
ninguém de nós estaríamos aqui. Se não fosse a obra do Espírito Santo, você não era crente, você estava vivendo em seus delitos e pecados. Charles Spurgeon, ele escreve e diz que é mais fácil crer que um leão se torne vegetariano do que acreditar que uma pessoa sequer se converta sem a obra do Espírito Santo. Ninguém pode se converter se não for pela obra do Espírito Santo. Não há nenhum pecador regenerado dos seus pecados sem a obra do Espírito Santo. E o livro de Atos vai mostrar para nós, no capítulo 1 e o capítulo 2, lemos alguns versículos. O texto é extenso, mas lemos aquilo que se faz necessário e pertinente para esta noite. E aqui destaca pelo menos 4 verdades que é fundamental acerca do Espírito Santo. O primeiro ponto que deve ser destacado é a promessa do Espírito Santo. Ele foi uma promessa, ele foi prometido por Deus. Desde o Antigo Testamento, nós vemos a promessa do Espírito Santo. Olhando para Atos capítulo 1, verso 4 até o 8, nós olhamos para esse texto. Jesus, ele determinou aos seus discípulos para que eles não se ausentassem, não saíssem de Jerusalém, até que eles recebessem a promessa do Pai. Quando nós olhamos para o verso 4, Jesus disse, e estando com eles, determinou que eles não se ausentassem, que eles não se apartassem, que eles não saíssem de Jerusalém, porque em Jerusalém é onde começa, Jerusalém é onde ele promete, e Jerusalém é onde ele se cumpre a sua promessa. Quando nós olhamos para o capítulo 4, capítulo 1, ele faz a promessa do Espírito Santo. Quando nós olhamos para Atos, nós vemos no versículo 5, Jesus dizendo, porque na verdade João vos batizou com água, mas vós sereis batizado não depois de muitos dias, é com o Espírito Santo. Ele olha para os seus discípulos e afirma que eles já receberam o batismo de arrependimento. Eles agora receberiam o poder, o revestimento do Espírito Santo. Esse batismo também será um revestimento de poder. Quando nós pegamos a Bíblia em Lucas, no capítulo 24, verso 49, ainda antes Jesus olha para os discípulos e vai dizer, e eis que vos envio a promessa de meu Pai, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Antes do derramamento, ele ordena a permanência dos seus discípulos no local onde foi determinado. Há pessoas que querem receber a promessa do Espírito, mas elas não têm permanência aonde Deus mandou permanecer. Se Deus mandou você ficar na sua congregação, fica lá, porque é lá que Deus vai derramar do seu Espírito sobre a sua vida. Há pessoas saindo da direção, do direcionamento de Deus. Os discípulos estavam influenciados
por uma visão provinciana. E eles perguntam, eles indagam a Jesus. Eles estão com a visão olhando e perguntando para Jesus se era nesse tempo do derramamento do seu Espírito, do cumprimento de promessa, que ele restauraria o reino de Israel. Jesus responde e corta o interrogatório dos seus discípulos. Ele olha para eles e diz: não convém vocês saber dos tempos e das estações, a qual foi determinado pelo meu Pai. Ele corta o assunto, porque os discípulos estavam com aquela visão que o Messias que viria era aquele que restauraria o reino político. Mas Jesus não veio para estabelecer um reino político, ele veio para cumprir a promessa do Pai. E então ele corta, e Jesus não alimenta a ideia messiânica distorcida dos discípulos. Ele que toma o tema da promessa do seu Espírito. Ele diz: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vocês estão preocupados se é nesse tempo que eu vou restaurar o reino, mas eu tenho muito mais para a vida de vocês. Eu tenho muito mais para as vossas vidas. Vocês vão receber a promessa do Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo, é a unção do Espírito Santo. E outra coisa, o poder que vocês vão receber é para ser testemunha. Tem gente que quer poder para expulsar demônio, tem gente que quer poder para curar enfermidade, mas aqui ele não diz que deu poder para expulsar demônio. O poder do Espírito Santo é para ser testemunha, é para ser testemunho. Está no texto. Ele não fala: eu vou dar poder do Espírito Santo para você pular de uma perna só. Eu não vou dar poder para vocês revelar. Eu vou dar poder para vocês serem testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Isso está no versículo de número 8 de Atos capítulo 1. Essa promessa nós temos que entender que essa promessa que cumpriu no dia de Pentecoste, no capítulo 2, ela foi prometida desde o Antigo Testamento. E se você quiser abrir a Bíblia comigo, por favor, livro de Joel, capítulo 2. Não, perdão, vai lá em Isaías primeiro. Vamos para Isaías 44, por favor. Depois nós voltamos para Joel. É culto de ensino, irmão, então abre a Bíblia. Isaías 44, verso de número 3. Isso é tão gostoso você ouvir as folhas da Bíblia passando, né? Versículo de número 3, 44, 3 de Isaías: porque derramarei água sobre o sedento e rio sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão entre as ervas como salgueiro junto aos ribeiros das águas. E este dia, e este dirá: eu sou do Senhor. E aquele se chamará do nome de Jacó, e aquele outro escreverá com a sua mão: eu sou do Senhor.
por sobrenome tomará o nome de Israel. É a promessa do derramamento do Espírito. Se você abrir a Bíblia em Joel, por favor, capítulo 2, verso de número 28, nós vamos perceber Deus prometendo a Joel um derramamento do seu Espírito. Joel capítulo 2 é a promessa que se cumpre no dia de Pentecostes, porque ela foi prometida, foi uma promessa. Joel 2:28 diz: e há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei do meu Espírito, derramarei do meu Espírito. Naquele dia, é nos últimos dias, nós estamos vivendo o tempo que Deus quer derramar do seu Espírito sobre a sua igreja. Quando eu disse esses dias atrás, em um culto de ensino, que eu estava tomando banho, e Deus falou comigo, que Ele queria que os seus velhos voltariam a sonhar. O sonho é o que dá a razão da vida. Quem não sonha, não vive. E segura, os veteranos da igreja pararam de sonhar. E aqui o profeta Joel está dizendo que no derramamento do Espírito, que viria sobre toda a carne, os filhos dos cabeça branca profetizaria. Os velhos que deixaram de sonhar voltariam a ter sonhos. Deus tem desejo que você que é ancião da igreja volte a sonhar, volta a ter vida. Você já fez a obra tanto, já se desgastou, está até encostado de lado, ninguém dá nada por você, mas Deus está dizendo: eu quero que você volte a sonhar. Quando você voltar a sonhar, os seus filhos vão começar a profetizar. Você vai ver os teus filhos, criança, jovens, começar a profetizar. Mas primeiro você precisa sonhar. A gente fazemos uma análise da igreja da década de 70, 80, 90. Olha no retrovisor. Os velhos sonhavam, queriam fazer a obra de Deus. Não, eu quero fazer. Às vezes o pastor fala: não, você já pode ficar só de boa. Mas eu quero, eu não posso parar. O que dá sentido à vida é sonhar. Volte a sonhar. E Deus está fazendo a promessa do derramamento do Espírito, para que você que é ancião, que está aqui dentro, volte a sonhar com uma igreja poderosa. Volte a sonhar com uma igreja avivada. Volte a sonhar com uma igreja temente a Deus e a sua palavra. Volte a sonhar com uma igreja cheia de poder e milagres. Volte a sonhar com uma igreja poderosa em palavras e obras.
Eu estou convicto que esses dias é os dias que Deus cumprirá esta promessa. Eu estou consciente do que eu estou pregando aqui. Tem gente anciã aqui que me ouve em casa, está ouvindo agora. Você vai deitar hoje e vai começar a voltar a sonhar. Alamaia chorabacanda alabaia. Eu estou convicto que tem alguém que vai voltar no próximo culto dizendo: pastor, eu quero contar o sonho que eu tive nesta madrugada. Urabaia sandarabahai. Pastor, eu quero contar a visão que Deus me deu nesta madrugada. Oh, glórias. Levante a sua mão para o céu e começa a pedir a Deus para ressuscitar os teus sonhos. Começa a pedir para Deus. Só que o texto não para. Ele disse que os nossos jovens terão visões. Os filhos aqui é filho de 1 ano, 2 anos, 3 anos profetizaria. Os jovens, ele está dizendo, eles terão visão. Sabe qual é o problema que me assusta? É que você não vê nenhum jovem contando a visão que teve. Mas eu estou convicto do que eu estou pregando aqui para vocês. Deus vai começar a te dar de visão pela madrugada. Eu estou dizendo e tem gente olhando assustado, mas eu sei aonde eu vou chegar. Deus vai começar a despertar jovens na madrugada. Deus vai começar a dar visões estratégicas. Visão de reino, visão de reino. Deus te dará visão da obra missionária. Deus te dará visões espirituais. Segundo, a segunda verdade é a busca do Espírito Santo. Capítulo 1, verso 14. Capítulo 1, verso 14 de Atos. O texto diz: e todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, como as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Sabe qual o que me assusta? É que a igreja de hoje não está buscando o Espírito Santo. A igreja de hoje busca a porta aberta, busca chave de casa e chave de carro. A igreja de hoje busca casamento. A igreja de hoje não clama pela a presença do Espírito Santo. Depois de Jesus ter ordenado: ficai até que do alto sejais revestidos, ele entra para dentro do cenáculo, fecha a porta e vai orar. Os discípulos, eles não aguardaram a promessa do Espírito Santo passivos, mas em oração. Quantos querem a promessa do Espírito Santo? Só tem uma condição: é de joelho. Não adianta chegar atrasado na igreja e quiser falar labacanta, labacaia.
Não adianta arrumar desculpa para não vir para a oração. Quer ser cheio? Tem que descer de joelho. Quer ser cheio? Tem que fechar a porta do quarto ainda. Quando fores orar, entra no quarto, fecha a porta, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Você quer ser realizado em público aquilo que você não faz no secreto. Os 120 crentes, meus irmãos, ou 120 discípulos entre os apóstolos, Maria, bem como os seus outros filhos, oravam durante 10 dias após a ascensão de Cristo. Capítulo 1, verso 11. Ele é recebido pelas nuvens. O anjo aparece e diz: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, adivinhe, assim como para o céu o viste ir. E eles entram para o cenáculo e começam uma oração intensa de 10 dias. E qual era a oração? Vem Espírito. Qual era a oração? É a promessa que o Senhor prometeu que derramaria. Nós não vamos sair daqui sem receber esta promessa. Nós não vamos sair daqui, não vamos levantar dos nossos joelhos sem receber a presença do Teu Espírito. Ao fim desse tempo, o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Essa oração no cenáculo, ela teve 3 características. Primeira, ela foi abrangente. Todos eles estavam comprometidos com a busca do Espírito Santo. Sabe qual é o nosso problema? É que nem todos nós estamos comprometidos com a busca dele. A minha pergunta é: você quer o Espírito Santo? Você quer receber a presença do Espírito Santo? Você precisa estar comprometido, unido, unanimemente na oração, na comunhão, na adoração. Segundo, a oração foi perseverante, a busca foi perseverante. Todos perseveravam em oração, sem esmorecer. Você já percebeu que a igreja de hoje não aguenta orar meia hora? Eu estou julgando muito, né, irmão? Porque tem crente que não aguenta 1 minuto de oração, já estou cansado. Você já percebeu que a maioria dos crentes chega na igreja depois da oração? O culto começa com a oração, meu filho. O culto não começa com louvor. O culto não começa com a palavra. O culto começa com oração. E a minha perguntinha para você é: como começou o seu culto? Hã? É liturgia. Eles perseveravam sem esmorecer. Ninguém esmorecia. Alguém olhava e dizia: vamos um pouquinho, não veio ainda não, falta mais uns dias, mas vamos perseverar. Falta algumas horas, ele não veio ainda, mas vamos.
Começou com 500, mas só 120 permaneceram de joelho dizendo: Ele prometeu, Ele vai vir. Imagina o Tiago dizendo: Pedro, já é 9 dias, até agora nada. Imagina o Pedro dizendo: Tiago, ora mais um pouquinho. Persevera mais um pouquinho. Ele não vai deixar a sua igreja morrer, Ele vai derramar do seu Espírito sobre ela. Eu sei que Deus não vai deixar esta igreja morrer sem derramar sobre ela o seu Espírito. Eu estou consciente desta palavra. Deus irá fazer alguma coisa nesta igreja, através da perseverança desta igreja. Persevere. Terceiro, ela foi unânime, ou seja, todos tinham um só objetivo, uma só motivação: a busca do Espírito Santo. A oração era a mesma: derrama sobre nós o teu Espírito, derrama sobre a tua igreja o teu Espírito. Oraia candalama xandalamai. Você pode colocar a mão no ombro desta pessoa e dizer: derrama sobre nós o teu Espírito. Alai mai xandalamai. Derrama sobre nós o teu Espírito. Você pode orar. Minhas lamparinas tem que ter lamparina acesa, e ela só é acesa de joelhos. Nós estamos vivendo como no tempo de Eliseu, que o seu moço foi caçar erva para sustentar o povo em tempo de seca, mas havia morte na panela. Eita glória! E alguém olha para Eliseu e disse: meu senhor, tem morte na panela. Eliseu disse: traga farinha e coloca no meio, coloca farinha, que a morte vai embora. O veneno é tirado da panela, é como a farinha da palavra. Tem que haver palavra para a morte sair. Havia concordância na oração. Todos eles haviam o mesmo sentimento. Terceira verdade, o derramamento do Espírito. Atos capítulo 2, do 1 ao 41. No dia de Pentecostes, 10 dias. Depois de 10 dias de oração, depois de 10 dias da ascensão de Cristo, oh glória, a igreja está em oração, em incessante oração. E quando se cumpre os 10 dias,
O texto começa dizendo: e cumprindo o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som de um vento invernente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles língua que é partida como que de fogo. O glória e o Espírito foi derramado sobre 120 crentes que estavam reunidos em oração. Todos os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Aqueles que já tinham o Espírito Santo, pois eram convertidos, agora estão cheios do Espírito Santo, cheios da autoridade, do poder do Espírito Santo. Ter o Espírito Santo, você recebe ele quando você levanta a mão e aceita Jesus. Levantou a mão, aceitou Jesus, o Espírito Santo vem fazer morada em ti. Mas agora você precisa clamar para que ele te batize com o Espírito Santo. Ter o Espírito Santo é uma coisa, batizado com o Espírito Santo é outra coisa. E como eu já falei, esse derramamento não é para pular numa perna só. Não é para sair correndo, entregar profecia no ouvido das pessoas. Esse derramamento do Espírito é para dar testemunho. Aonde você passar, eles olhar ali, lá vai um crente. Ali lá vai uma serva de Deus. Aí lá no seu trabalho as pessoas não gastam você falar nada, nem que tu é crente. As pessoas olham e falam: você é crente, hein? Só que hoje está difícil saber quem é e quem não é. Porque tem gente que tem nome de que é, mas não é coisa nenhuma. Tem gente que prega, não faz nada, porque não tem testemunho de crente. A irmã não dá testemunho na sua casa, seu marido nunca vai se converter. O irmão não dá testemunho em casa, é crente. Aí até a família vai ser crente igual você, você não. Nunca vai ser, você não dá testemunho em casa. Você não dá testemunho no trabalho. É para isso que ele quer te encher, para ser testemunho. É melhor você ficar de boca fechada, não falar nada, mas ganhar alguém para Jesus com as suas vestes, com o seu modo de viver, com o seu testemunho, sem falar nada. Porque tem gente que fala muito e não ganha nada, e tem gente que não fala nada e ganha muito. Então a partir de hoje, dá testemunho de crente. Ei, dá testemunho de uma jovem de Deus lá na escola. Dá testemunho de um jovem de Deus na escola. Dá testemunho de uma serva de Deus, de uma obreira de Deus, de um pastor de Deus, não importa. Na onde que você estiver, dentro do ônibus, dentro da van, mostra que tu é crente de verdade. A verdade é que eles foram cheios do Espírito Santo. Eles estão cheios do Espírito Santo. Eles estão revestidos com o poder do Espírito Santo. Para quê? Para testemunhar. 1, 2, 3, diga testemunhar. Diga: o poder do Espírito Santo não é para pular numa perna, não é para fazer aviãozinho.
é para dar testemunho. No Pentecoste o Espírito desce sobre eles em línguas como de fogo, um vento inveente, impetuoso. E o texto diz que e todos começaram a falar das grandezas de Deus. Atos capítulo, eu quero que você ainda mantenha a Bíblia aberta. Capítulo 2, verso 7. Capítulo 2, verso 12. Capítulo 2, verso 13. Olha que coisa linda. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Verso 12. E todos maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: o que é isso? O que dizes? 16 nações agora está na porta do cenáculo, por causa de 120 falando em línguas. A multidão, enquanto eles estão falando da grandeza de Deus, a multidão se ajunta, cheia de ceticismo, no versículo 12, duvidando. A multidão incrédula. No versículo 7, a multidão está cheia de preconceito. No versículo 13, a multidão está zombando. E um ao outro, zombando, dizia: estão cheios de moços, estão embriagados, estão bêbados. Embora o milagre desse acontecimento tenha atraído a multidão, a pregação da palavra de Deus compungiu o coração dos pecadores naquela manhã. E 3.000 almas caiu de joelho na presença de Deus, porque não tem um pecador sequer que não se converta aonde tem uma igreja impactada pelo poder do Espírito Santo. Quer ver os pecadores entrar na igreja e cair de joelho? Começa a orar, seja cheios do Espírito. O que a gente vê hoje são crentes mortos dentro da igreja, crentes que não dão glória na igreja, são crentes que não fazem nada mais na igreja. Aí fala: Deus não faz mais não, Deus não opera mais não. É porque você parou de orar e porque você está morto. Mas eu quero declarar um poderoso avivamento na vida daqueles que estão mortos. Deus só pode trazer um avivamento a partir daquilo que já morreu. Pedro vai pregar uma mensagem cristocêntrica. Ele vai tratar da morte, da ressurreição, ascensão, senhorio de Cristo. A oração e a pregação no poder do Espírito tornaram a marca poderosa da igreja primitiva. Pedro diz: separai diáconos para servir as mesas, cuidar dos órfãos e da viúva, e nós vamos perseverar na palavra e na oração. Enquanto as mesas, os órfãos, as viúvas, os carentes necessitados é assistido pelos 7 diáconos,
nós, os apóstolos, vamos continuar orando e pregando a palavra. Pregando a palavra e orando. No próximo sermão, a igreja chega em 5.000 almas. No próximo sermão, já não conta mais, era multidão de almas. No próximo sermão, já não se contava mais, porque não há pecador que resiste à palavra do poder do Espírito. Último, a vida cheia do Espírito. Atos 2, 42 ao 47, e nós encerra. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais fazia pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendia as suas propriedades e fazendas, e repartia com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão, em casa comiam juntos, e com alegria e singeleza de coração. Verso de número 47. E louvava a Deus, e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Depois que a igreja ficou cheia do Espírito, a sua vida refletiu isso ao mundo, e o mundo foi impactado pelo poder da igreja. A igreja ganhou a simpatia do povo, porque aonde esta igreja chegava, as multidões aglomeravam nesta igreja, porque era uma igreja cheia do poder de Deus. Os pastores desta igreja não tinham muito conhecimento, mas aquilo que faltava de conhecimento, o Espírito Santo preenchia. Eles não tinham diploma pendurado na parede dos seus escritórios. Ele não tinha um bacharel em teologia, não tinha mestrado, não tinha um diploma, mas eles tinham joelho no chão. E quando eles dobravam o joelho, não tinha demônios que paravam de pé diante daquela igreja. A plenitude do Espírito foi percebida. Aonde eles passavam, todo mundo percebia, porque havia firmeza na doutrina. E não era porque eles tinham que ficar pregando doutrina todo dia. Cada crente tinha consciência que eles tinham que perseverar na doutrina dos apóstolos. Não gastava falar: ó irmão, essa saia está curta. Igual muito tempo na nossa igreja ficava batendo só nisso. Olha o cabelo da irmã, olha a saia da irmã, olha a roupa do irmão. Cada qual tem que ter consciência que você é uma serva e um servo de Deus. Eles não estavam a ficar batendo na mesma tecla, dizendo: irmã, olha aí, ó, você tem que mudar isso aí, mudar. Não, eles mesmos tinham consciência. Em cada alma havia temor, porque um crente cheio do Espírito Santo, ele tem temor de Deus. Uma mulher cheia do Espírito Santo, ela veste com decência e ordem. Um jovem cheio do Espírito Santo, ele não vai ficar atrás de rabo de saia. O varão cheio do Espírito Santo não vai ficar atrás de pornografia.
Um varão cheio do Espírito Santo, cheio da plenitude do Espírito, ele vai estar, aleluia, de joelhos na oração, na comunhão fraternal. Vai ter uma adoração fervorosa. Fica de pé, por favor. Deus abençoe os ouvintes da rádio. Amanhã voltamos com vocês com a Fundação Reviver. Melhor, amanhã é quem? Não, é Eliseu, né? Amanhã Eliseu está na rádio. Deus abençoe. Eu queria fazer diferente hoje. Eu queria orar 5 minutos. Eu queria convidar todos vocês aqui. Eu queria fazer diferente hoje. Corre, não demore. Não demore. Eu queria convidar vocês aqui correndo. E eu quero os jovens aqui, ó. Eu quero os jovens aqui na frente. E eu quero os anciões aqui. E os pastores vai impor as mãos sobre o povo aqui hoje. E vai profetizar o Espírito Santo, o enchimento do Espírito. As irmãs aqui desse lado, os irmãos aqui desse lado, ó. E eu queria que as irmãs pegassem na mão das irmãs. Os irmãos pegassem na mão dos irmãos aqui, ó. Isso. Correndo, irmão, não demore. Corre. Tem que ser correndo. Isso, vai pegando e já sentindo a glória. Isso. Pegue na mão. E o tecladista dá lugar. Pode orando. Você vai pedir o Espírito Santo para encher esta pessoa agora. Aqui não tem nada de emocionalismo. Aqui vai ser agido o Espírito Santo. Isso. Começa. Espírito Santo, eu ministrei a tua palavra. E agora, enquanto esta igreja vai orando, eu te peço que o Senhor manifeste no meio desta igreja. Manifesta no meio desta igreja. Manifesta no meio desta igreja. Manifesta com a tua glória no meio desta igreja. Manifesta, vai orando, irmão. Fecha os olhos e vai orar. Jesus unge a mão dos pastores. Aos pastores estender as mãos sobre esta igreja. Que eles sejam cheios do Espírito. Enche os pastores do altar, Jesus. Enche o tecladista, Jesus. Enche os jovens, enche os obreiras. Volta a dar sonho, volta a dar visão. Pastores, desce lá embaixo, pastores. Desce lá embaixo, diáconos. E começa a orar. Pede Deus para encher. Vai enchendo, Jesus. Vai enchendo, Jesus. Começa a encher, Jesus. Vai enchendo, Jesus. Derrama, Jesus. Derrama do mover poderoso, Jesus. Urabacalabacandalabaxandalabaia. Alabanara suriandarabacandalabaia. Urabadara subirandalai. Enche Jesus. Vai enchendo, Jesus. Começa a encher, vai enchendo. Começa a batizar, vai profetizando. Batiza Jesus. Enche Jesus. Vai sendo agora. Enche a tua igreja. Enche a tua igreja. Aleluia. Profetiza, pastores. Impõe as mãos e profetiza batismo com o Espírito Santo.
Santo. Pode profetizar, profetiza. Recebe agora. Quem não é batizado, seja batizado, seja revestido de poder. Recebereis sobre vós a virtude do Espírito. Seja cheio, seja cheio, seja cheio. Jovem, seja cheio, seja cheio. Obreiras, seja cheio, 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 cheio. Pastores, recebe, recebe agora, recebe agora. Olha o poder, olha o que é novo, 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 olha o que é novo. Recebe agora, seja cheios. Quem não ora em línguas, começa a orar em línguas agora. Começa a orar em línguas agora. Começa a orar em línguas agora. Começa a voltar a ter visão agora. Jesus começa a abrir visão desta igreja. Abre a visão, meu Pai. Abre a visão, Jesus. Abre a visão desse jovem agora. Abre a visão dessa obreira agora. Ulabanaia Xandalai. Abre a visão da tua igreja. Volta a sonhar. Volta a ter sonhos. Volta a orar. Seja cheio, cheio, cheio. Seja cheio, 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 cheio de poder, 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 poder. Esse é poder. Marcha no poder, marcha na glória. Agora, 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 pula no poder. Recebe poder. Fale línguas. Começa a querer um coral de línguas, Jesus. Começa a trocar essa língua dura. Começa a falar em novas línguas agora. Recebe um novo cântico na tua boca agora. Se você há muito tempo não fala em línguas, começa a falar agora. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca na boca desta pessoa. Aviva ela, Jesus. Reaviva a tua igreja. Renova a tua igreja. Reaviva, 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 reaviva. Olha o poder, olha o poder, olha o poder. Olha o que é novo, olha o que é novo, olha o que é novo. Recebe o que é novo. Olha a glória. Jesus, enche essa jovem com teu Espírito Santo. Enche essa jovem para ela começar a falar em línguas. Enche esse jovem para ele começar a falar em línguas. Enche, Jesus, que eles comecem a profetizar. Levanta profetas em profecias dentro desta casa. Sai da caverna, profeta. Sai da caverna, profeta. Você que parou de profetizar, volta a profetizar. É um novo tempo. É um novo tempo. É um novo tempo. É um novo tempo para esta igreja. Recebe. 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 Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha o poder. Olha a glória.
Xandai, Urai, Xandalamai, Ripalai, Xovandaraçai, Urabacandalabra, Camai, chorar. O Espírito acabou de dizer que vai começar a encher vasos, vai transbordar da glória. Quem quer receber, recebe. Já está liberado nesta casa hoje. Já está liberado. Quem quer? Quem quer? Quem quer? Tem gente que será arrebatada. É no poder de Deus. É na unção de Deus. Recebe, 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 recebe. Recebe a glória. Fica conosco, Jesus. Fica conosco, Espírito Santo. Fica com a tua igreja. Amém. Levante as suas mãos para os céus. Levanta as suas mãos. Isso, levanta, levanta, levanta. Levanta a sua mão em adoração a Deus. Levanta a sua mão em adoração. Em adoração, em adoração, em adoração, em adoração, em adoração. Urai, Xandai, Nai, Urai, clamaste, em adoração. Oi, clamai, Xandalamanai, Xandai, Ribalai, Xodamanacandalama. Glórias. Levante as suas mãos. Jesus continua sustentando essa igreja, derramando sobre ela a sua graça e o seu poder. Que cada crente que aqui está, que nessa noite ele possa ser incomodado pelo teu Espírito Santo. Que os velhos possam voltar a sonhar nesta madrugada. Que os nossos jovens, nossos filhos possam, meu Pai, ter visões e profetizar. Queremos uma geração que sonha, Jesus. Queremos uma igreja sonhadora. Queremos ter uma igreja profética. Queremos uma igreja visionária. Levanta homens de visões. Levanta homens profetas. Levanta homens sonhadores. Levanta pessoas que sonham nesta igreja. Oh Deus, não deixe esta igreja morrer porque falta profeta. Não deixe esta igreja morrer porque falta sonhadores. Mas que o Senhor venha despertá-los para profetizar, para sonhar, para ter visões neste lugar. Oh glória, oh glória, oh glórias. Que Deus abençoe, meus irmãos. Quem pode glorificar a Jesus aí, glorifica, vai. Deus abençoe a todos. Antes, tem alguém para entregar sua vida a Jesus hoje? Você que ainda não entregou sua vida a Jesus e quer entregar sua vida hoje. Tem alguém que quer entregar sua vida a Jesus? Você está afastado do Evangelho e deseja hoje voltar para Jesus. Essa é a hora, Jesus está te chamando. Você quer ser cheio do Espírito Santo, igual essas pessoas foram aqui. Você precisa receber Jesus na sua vida. Tem alguém para voltar para Jesus agora? Você está afastado do Evangelho. Jesus está aqui te esperando de braços abertos. Tem alguém? Essa é a sua oportunidade. Você é de outra igreja, quer unir com a igreja Deus e Amor. Só dá um sinalzinho, nós vamos receber você com alegria aqui também. Não tem? Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Se tiver alguém em casa, deixa no comentário: eu quero voltar para Jesus, eu quero aceitar a Jesus. Tá bom? Que Deus
possa te abençoar também. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pega na sua mão a sua contribuição, vamos contribuir na obra de Deus.